Oi, crianças, tudo bem? Estamos aqui hoje para a leitura do capítulo 10 do livro Uma Longa Caminhada até a Água. No capítulo anterior, nós vimos que a Nia estava ouvindo a conversa de uns adultos estranhos que chegaram por ali. Eles estavam num jipe, falavam conversa de adulto que ela não entendeu direito, mas falavam sobre água. Ela não sabia direito o que era, mas entendeu que o tópico era esse. E na parte do Salva, aí sim, vimos a história sendo contada de forma bem triste. Todo o grupo atravessando o deserto no primeiro dia, passou por muita sede, muito calor, e o Salva perdeu os sapatos, não tinha mais como ficar com o calçado em frangalhos, jogou de lado, bateu o dedão numa pedra e perdeu a unha, e teve que seguir a travessia mesmo assim. O tio foi fundamental para que ele tivesse força. No segundo dia, eles avistaram ao longe o que ele não sabia direito se eram pedras, o que eram aquilo, e aí chegando perto viram que se tratavam de pessoas que não tinham aguentado seguir viagem todas juntas. Algumas delas estavam mortas, outras ainda com poucos sinais vitais. Uma das mulheres se ofereceu, pediu frente e deu um pouco de água, molhou os lábios de quem estava vivo na tentativa de revigorá-los para que seguissem viagem. Foi até repreendida por alguém do grupo. Ei, você fica aí gastando sua água, depois você vai morrer com eles. Essa é uma situação bastante tensa, né? Você vê a morte ali na sua frente, em que eles tinham um grande dilema, né? Deveriam ajudar aquelas pessoas para que seguissem no grupo com eles, ou deveriam deixá-los morrer ali sem fazer nada? Sem fazer nada? Difícil, né? Ao mesmo tempo ajudá-los, será que eles teriam condições de caminhar? Era uma decisão muito complicada, mas quem resolveu dividir sua água entendeu que era uma chance para que aquelas pessoas não morressem como as outras que já estavam ali sem condições de seguir, né? Vamos então para o capítulo 10? O capítulo 10 está na página 53. Sul do Sudão, 2008. Os homens terminaram a reunião. Todos se levantaram e começaram a andar, passando pela casa de Nia. Ela juntou-se à multidão de crianças que o seguia. A alguns minutos de caminhada além da casa, havia uma árvore. Os homens pararam junto a ela e os estranhos falaram um pouco mais com o tio de Nia. Havia outra árvore a cerca de 50 passos da primeira. Com o tio de Nia ao seu lado, um dos homens parou na metade da distância entre as duas árvores. Outro homem andou o resto do caminho e examinou a segunda árvore. O primeiro chamou o amigo numa língua que Nia não entendeu. Ele respondeu na mesma língua, mas enquanto voltava para o grupo, traduziu para o chefe e Nia pôde ouvi-lo. O ponto é esse, entre as duas árvores maiores. Vamos encontrar água aqui. Nia balançou a cabeça. Do que estavam falando? Ela conhecia o lugar com uma palma de sua mão. Era ali, entre as duas árvores, que a aldeia às vezes se reunia para cantar e conversar em volta da fogueira. Não havia uma única gota de água naquele ponto, a não ser que estivesse chovendo. A gente percebe que alguma coisa na aldeia de Nia poderia acontecer de diferente. A menina não estava entendendo nada e a gente até esse ponto também não descobre nada do que vai se passar por ali. Parte do Salva. Sul do Sudão, 1985. Salva tentou pegar a sua cabaça. Sabia que ela estava pela metade, mas de repente a sentiu muito mais leve, como se quase não restasse água nenhuma nela. Tio Geuir deve ter adivinhado o que ele estava pensando. Não, Salva, murmurou ele. Você é pequeno demais e ainda não é forte o suficiente. Sem água não vai sobreviver o resto da caminhada. Alguns dos outros vão conseguir melhor do que você. O certo era que agora havia 3 mulheres dando água aos homens no chão.
Como um milagre, as pequenas porções de água os revigoraram. Eles foram capazes de se pôr de pé e se juntar ao grupo enquanto a caminhada prosseguia. Mas seus 5 companheiros mortos foram deixados para trás. Não havia ferramentas para cavar e, além disso, enterrar os homens mortos teria levado muito tempo. Muito tempo e energia, né? Se você está cansado, com fome, parar para enterrar alguém é algo impensável. Apesar desse horror todo, era mais fácil deixá-los por ali mesmo, os que já estavam mortos. Pelo menos conseguiram revigorar os que tinham alguma energia para tentar seguir a caminhada, né? Salva tentou não olhar enquanto passava andando pelos corpos, mas seus olhos eram atraídos naquela direção. Ele sabia o que aconteceria. Abutres os achariam e arrancariam a carne apodrecida até que restassem apenas ossos. Sentiu-se enojado pensando naqueles homens. Primeiro, morrer de um jeito tão terrível. Depois, ter seus corpos destroçados. Se ele fosse mais velho e mais forte, teria dado água para aqueles homens? Ou teria, como a maior parte do grupo, guardado água para si mesmo? Esse é o dilema que o menino se coloca, né? Quem deu água para os homens convalescentes foram as mulheres. Os homens não dividiram. E aqui ele fica pensando, será que eu, quando adulto, teria dado água também? Teria guardado para mim, para si, como fizeram os outros homens do grupo? Era o 3º dia no deserto. Ao pôr do sol, estariam fora dele e depois disso não demoraria muito para chegar ao campo de refugiados de Itang, na Etiópia. Enquanto atravessavam penosamente o calor, Salva finalmente teve uma chance de falar com o tio sobre uma preocupação que vinha crescendo nos seus pensamentos, como uma comprida sombra. Tio, se eu estiver na Etiópia, como é que meus pais vão me achar? Quando eu vou poder voltar para Longarik? Conversei com os outros aqui, o tio respondeu. Acreditamos que a aldeia de Longarik foi atacada e, provavelmente, incendiada. A sua família... O tio fez uma pausa e desviou o olhar. Quando olhou de volta, sua expressão estava solene. Salva, pouca gente sobreviveu ao ataque à aldeia. Qualquer um que ainda estivesse vivo teria fugido para o mato. Ninguém sabe onde estão agora. Salva ficou em silêncio por um momento. Então disse: pelo menos você vai estar comigo lá na Etiópia, né? O tom de voz do tio foi delicado. Não, Salva. Vou levar vocês até o campo de refugiados e então vou voltar para o Sudão para lutar na guerra. Salva parou de andar e agarrou o braço do tio. Mas tio, eu não vou ter ninguém. Quem vai ser minha família? O tio soltou delicadamente a mão de Salva para poder tomá-la nas mãos. Haverá muita gente no campo. Você fará amizade com alguns deles, formará uma espécie de família ali. Eles também vão precisar de pessoas das quais possam depender. Salva balançou a cabeça, incapaz de imaginar como seria a vida no campo sem o tio. Apertou a mão dele com força. O tio levantou-se em silêncio e não disse nada. Ele sabe que vai ser difícil para mim, Salva percebeu. Não quer me deixar lá, mas precisa voltar e lutar pelo seu povo. Não devo me comportar como um bebê. Tenho que tentar ser forte. Salva engoliu seco. Tio, quando você voltar para o Sudão, pode ser que encontre meus pais em algum lugar. Você poderia lhes dizer onde estou? Ou poderia falar com as pessoas que encontrar e perguntar sobre as pessoas de Longarik? O tio não respondeu de imediato. Então disse: é claro que farei isso, sobrinho. Ele tinha que confortar o menino de alguma maneira, né? O tio tentou dizer para o menino que talvez a família dele não existisse mais e que não ia ficar com ele lá na Etiópia assim que chegasse no campo de refugiados. Salva sentiu uma minúscula centelha de esperança.
Com o tio procurando pela sua família, havia uma chance de algum dia poderem estar juntos de novo. Que doído, né? Para um menino de 11 anos, da idade de vocês, pensem bem. Ficar longe da família, andar, atravessar o deserto, chegar num outro país e já carregar a certeza de que não vai ter sua família por perto. Bem difícil mesmo. Ninguém no grupo havia comido nada por 2 dias. A água tinha quase acabado. Somente a ideia de sair do deserto os mantinha em movimento através do calor e da poeira. No começo da tarde, depararam com a primeira evidência de que o deserto estava acabando. Algumas árvores ressecadas perto de uma pequena lagoa rasa de água barrenta. A água não servia para beber e havia uma cegonha morta na margem. Imediatamente o grupo começou a fazer preparativos para cozinhar e comer a ave. Salva ajudou a catar gravetos para fazer fogo. Enquanto a ave ia sendo assada, Salva quase não conseguia tirar os seus olhos dela. Haveria apenas o suficiente para 1 ou 2 dentadas para cada pessoa, mas ele mal podia esperar, estava morrendo de fome. Atravessando o deserto, se esse era o 3º dia de travessia, fazia 2 dias que ele não comia nada, desde que tinha saído das ilhas do meio do rio Nilo. E caminhando ainda, né? Então ouviu vozes altas. Com o resto do grupo, virou-se e viu 6 homens vindo na direção deles. Quando se aproximaram, viu que estavam armados com rifles e facões. Os homens começaram a berrar. Sentados! Mãos na cabeça! Todos vocês! Agora! Todos no grupo sentaram-se imediatamente. Salva teve medo das armas e pôde ver que os outros também tinham. Um dos homens andou pelo meio do grupo e parou diante do tio. Salva podia saber pelas cicatrizes rituais na face que ele era da tribo Nuer. Só lembrando, Salva, assim como o tio, era da tribo Dinka. E por toda a história a gente vê que eles tinham receio de se deparar com pessoas da tribo rival pela própria demarcação do território, que era uma luta entre a tribo historicamente. Agora, esses que chegam nesse carro e chegam colocando medo em todo mundo, provavelmente não eram gente de tribo nenhuma, porque não com os princípios tribais, porque eles chegam em cima de um carro, fazendo barulho, com armas na mão, manda todo mundo sentar. Eles eram rebeldes, mas os rebeldes, antes de serem rebeldes, eles faziam parte de tribos, das diferentes tribos que tinham pela região. E cada tribo tinha seu ritual, seu padrão de marcas, marcas de pertença aos diferentes grupos. E a gente falou nos capítulos anteriores que a tribo Dinka e a tribo Nuer se diferenciava por padrões de marcas na testa. Então o Salva, que era da tribo Dinka, bateu o olho nesse que estava falando mais alto aqui na tribo e percebeu que ele era ali um rebelde, mas que ele era alguém que pertencia à tribo Nuer. Aí o homem perguntou: vocês estão com os rebeldes? Não, respondeu o tio. De onde vocês vieram? Para onde estão indo? Viemos do oeste do Nilo, respondeu o tio. Estamos indo para Itang, para o campo de refugiados. O homem disse ao tio para levantar-se e deixar a arma no lugar em que estava. 2 dos outros homens levaram-no para uma árvore a alguns metros de distância e o amarraram. Então os homens andaram pelo meio do grupo. Se alguém estivesse carregando uma sacola, eles a abriam e pegavam tudo o que havia dentro. Mandaram algumas pessoas tirar a roupa e levaram-na também. Salva estava tremendo. Mesmo no meio do medo, percebeu que pela primeira vez na viagem era bom ser o menor e mais novo. Os homens não iam se interessar pelas suas roupas. Então esses homens que chegavam por ali estavam fazendo um saque, né? Tudo que tivesse valor, eles tomavam. Tira a roupa, joia, joia, não essa joia que a gente imagina, mas tudo, qualquer elemento que pudesse ter algum valor, eles estavam tirando.
Como ele era um menorzinho, ninguém ia querer uma roupa de criança, né? Só nesse aspecto ele viu vantagem. Quando terminaram o saque, os homens pegaram a arma do tio. Então foram até a árvore onde ele estava amarrado. Talvez nos deixem em paz agora que nos assaltaram, pensou Salvo. Leva a arma embora e pronto. Logo eles vão deixar a gente por aqui. Ouviu os homens rindo. Enquanto Salvo observava, um deles apontou a arma para o tio. Ouviram-se 3 tiros. Então os homens fugiram correndo. A gente até leva um susto quando se depara com isso, né? Mas eu imagino que para eles que viveram essa situação foi algo também inesperado, porque vieram saqueadores, rebeldes, que estavam ali para tirar tudo que eles tivessem de valor, poderiam levar a arma, que era assim um elemento de valor, amarraram o tio e deram tiros. Encerramos o capítulo 10. Hoje eu vou pedir para que vocês, que agora estão encerrando esse vídeo, que façam uma atividade diferente. Para eu saber que vocês assistiram esse vídeo até o final, eu gostaria que vocês, na parte de atividades aí dessa postagem, na página da sala de aula mesmo, eu gostaria que vocês colocassem um comentário sobre a leitura dos últimos capítulos. 8, 9, 10, 9, 10 ou só o capítulo de hoje, tudo bem. Eu quero saber se vocês estão acompanhando, se estão entendendo, o que acharam da história até agora. Deixem um comentário para eu saber que vocês estão lendo e acompanhando. Hoje, então, não basta apenas colocar como atividade concluída no Google Sala de Aula. Hoje tem que colocar também um comentário brevíssimo na página de postagem de atividades da sala de aula de vocês. Assim eu sei que todo mundo está acompanhando e tem algo a contribuir com o final do capítulo 10. Tudo bem? Esse trecho da história é triste mesmo e a gente vai falar sobre tudo isso no debate. Tá certo? Por enquanto é isso. Tchau, meninos. Até o capítulo 11.